Olá, bem-vindos ao História em Casa, e essa é a quarta aula a respeito do Egito. E hoje a gente vai falar de religião, medicina e escrita, tá? Então, primeiro a religião, né? Como nós sabemos, são diversos deuses e na história a gente coloca isso como politeístas, tá? Tem uma característica peculiar aí do Egito em questão aos seus deuses, porque eles podem aparecer de três formas. Eles podem aparecer somente com forma humana, eles podem aparecer com corpo humano e cabeça animal, ou diversas partes animal com corpo humano, às vezes com asa, ou eles podem aparecer totalmente animais, tá certo? Então a gente tem três formas de representação desses deuses aí dentro da mitologia egípcia. Eles tinham a crença na vida após a morte, que fazia com que, segundo a mitologia, a pessoa ao morrer ia para um tribunal, que é o tribunal de Osíris. Chegando no tribunal de Osíris, Osíris pega o coração da pessoa e coloca numa balança. Do outro lado da balança tem uma pena. Vamos lá pensar que a gente está falando daquela balança que representa a justiça, tá? Que ela tem ali duas partes onde você coloca as coisas para balancear. Então, de um lado vai o coração, do outro lado vai uma pena. Dessa forma, se o coração da pessoa for mais leve do que a pena, a pessoa foi uma pessoa boa, está salva, né? Então, aí você pode pensar, mas um coração com certeza vai pesar mais do que uma pena. Mas aqui a gente está falando de uma mitologia. Quando a gente está falando de mitologia, a gente precisa abrir para interpretações. Então aqui é de uma forma metafórica, dizendo que se o coração da pessoa foi uma pessoa boa, se for um coração bom, de bondades, ele não pesa nada, um coração leve. A pessoa teve uma vida boa. E aí sim, ela consegue passar pelo tribunal de Osíris, tá? Então, na absolvição, acreditava-se que a pessoa poderia recuperar o corpo. Aí entra uma coisa importante na história dos egípcios: a preservação do corpo, por isso a mumificação. Então eles preservam o corpo para que, se essa alma tiver necessidade de retorno, o corpo esteja preservado. E é por isso também que a gente vai falar daqui a pouco do processo de mumificação, tá certo? As múmias vão ser colocadas em sarcófagos e dentro de urnas funerárias, que aí a gente conhece hoje a urna funerária como caixão, tá certo? E era comum ali a mumificação primeiramente para os faraós. E dentro desses grandes túmulos que nós falamos na aula anterior, eles vão levar diversas coisas para dentro do seu túmulo, diversos objetos, tá certo? Que eles possam precisar na próxima vida. Um grande exemplo disso é uma tumba encontrada no ano de 1922 de um faraó chamado Tutancâmon. Tinha cerca de 5.000 objetos na tumba dele, muitos de ouro, tá certo? Então eles levavam isso para os seus túmulos. Lembrando, aqui a gente vai falar no início dos faraós e depois ali da nobreza. Lógico que isso não vai se estender para camponeses, escravos, militares, vai ficar difícil, tá bom? Vamos lá. Chega um momento da história religiosa do Egito que vai acontecer uma reforma quem vai fazer essa reforma é um cara chamado Amenófis IV. Quando ele se torna faraó, ele vai abolir os cultos a diversos deuses, querendo assim minimizar o poder dos sacerdotes e a riqueza dos sacerdotes, tá? E ele vai implantar apenas um deus. Esse deus ele vai chamar de Aton, que é representado por um disco solar. E ele vai transformar o seu nome de Amenófis IV para Akhenaton, que é aquele que adora Aton, ou filho do deus Sol, certo? E aí ele concentra poderes absolutos em si. Lógico, com a morte de Akhenaton ou Amenófis IV, a gente vai ver que a cultura politeísta vai se restabelecer no Egito, tá certo? Escrita. Existem três formas de escritas no Egito. A mais conhecida delas
é a hieróglifa, né? Que você, sempre que vê nas imagens, você vê aqueles diversos desenhos. As escritas no Egito vão surgir por cerca de 3.000 anos antes de Cristo, tá certo? E as hieróglifas vão escrever textos oficiais e sagrados, geralmente para essas duas funções. Então é comum você ver nos túmulos dos faraós a história deles, ou a história de todo o seu reinado escrito em hieróglifo. As outras são hierática. A hierática é principalmente escrita por sacerdotes, e a outra é a demótica, que é basicamente escritas em cartas. Então, 3 escritas egípcias: hieróglifa, hierática e demótica, tá certo? Como que chegamos a traduzir o que os egípcios escreviam? No ano de 1799, com uma expedição francesa comandada pelo Napoleão Bonaparte, foi encontrada uma pedra enorme de basalto, que hoje a gente conhece como Pedra de Roseta, e nessa Pedra de Roseta tinha o mesmo texto escrito em 3 idiomas, tá certo? Um deles era o idioma grego. E aí, a partir de então, a gente consegue comparar a escrita grega com as demais, que era demótica e hieróglifa, e ir traduzindo aos poucos aí o que estava escrito nessa pedra. Foram 11 anos que o francês Champollion vai dedicar para decifrar essa escrita egípcia. Muito da escrita egípcia já foi decifrado, algumas coisas ainda estão em estudos, tá certo? Então vamos lá para a medicina. A medicina, quando a gente falou da pirâmide social, a gente relacionou-a aos sacerdotes, pois ela era relacionada à religião. Médicos, como a gente chama hoje, eles chamavam de sunos, tá? Então os sunos eram os médicos da época, e eles eram sacerdotes divididas em diversas especialidades, igual a gente tem hoje, pediatra, otorrino, enfim. Eles também tinham divisões para as suas especialidades relacionada aos sunos aí, os médicos, tá bom? Eles conheciam anestesia e substância como própolis e ricínio, que são usadas para cicatrização. Faziam engessamentos quando quebrava alguma coisa, então já tinha esse processo. Faziam testes de gravidez e cirurgias no crânio. Foram encontrados crânios com um corte, um quadradinho aberto o crânio, então cirurgias cranianas eram feitas no Egito Antigo, tá certo? Então como que isso a gente sabe? A partir dos estudos dos fósseis encontrados no Egito, comprovando o tempo que viveram essas pessoas e as cicatrizações nos ossos e os cortes no crânio, tá bom? E a mumificação, para a gente finalizar a aula de hoje, era porque eles tinham essa crença que a alma absolvida lá no tribunal de Osíris podia voltar para o corpo, então a mumificação passa por esse processo para preservação do corpo. Começam a desenvolver no ano 2600 a.C. De início ela era restrita aos faraós, mas depois com o tempo ela foi ficando mais simples e mais barata, e aí as pessoas da nobreza também passam a ter acesso. Pessoal, a respeito do Egito é isso. Nos vemos na próxima aula. Abraço!